Olá, eu sou o Sérgio. E eu sou a Márcia. Bem-vindos a mais um episódio da nossa série Do Estoque ao Cliente, o futuro do supermercado. Nos vídeos anteriores, discutimos a importância do recebimento eficiente de mercadorias e da armazenagem adequada para manter o estoque organizado e reduzir as perdas. Hoje, vamos abordar um aspecto igualmente crucial, a reposição de gôndolas. Você sabia que a falta de produtos nas prateleiras, conhecida como ruptura de gôndola, pode impactar significativamente as vendas e a satisfação dos clientes? Estudos indicam que, em média, a ruptura de gôndola em supermercado brasileiro pode atingir até 13,5% dos produtos. Isso significa que a cada 100 itens que deveriam estar disponíveis, aproximadamente 13 não estão. Além disso, cerca de 33% das rupturas que ocorrem são devidas a problemas do ciclo de reposição, mesmo quando há estoque disponível no depósito. No episódio de hoje, vamos compartilhar práticas recomendadas para otimizar a reposição de gôndola, evitando rupturas e melhorando a experiência de compra do seu supermercado. Fique conosco e descubra como uma reposição bem planejada pode aumentar a satisfação dos seus clientes e impulsionar as vendas do seu supermercado. Então, Márcia, olha, nesse episódio a gente vai discutir uma coisa que fica bem latente para a gente, às vezes em algumas visitas, quando a gente chega no supermercado dos nossos clientes, que é quando você entra e vê aqueles espaços nas gôndolas, né? Então, a famosa ruptura. Isso, para o supermercadista, eu costumo dizer que é um caos, porque eleva ao aumento das perdas. Mas a gente fala aí das perdas onde o cliente já realizou ali um trajeto dentro do supermercado, selecionou algumas mercadorias, chegou num certo ponto e não tem um produto. Exatamente, isso a gente consegue falar, inclusive, na posição de cliente. Quando você vai fazer uma compra, né, do dia a dia ou a compra de reposição do mês para a sua casa, é muito insatisfatório você chegar no supermercado com aquela lista de itens ou mesmo os itens que você tem na cabeça para poder adquirir, e aí você pega 1, 2, 3 e uma parte das suas compras não está disponível no mesmo lugar. Isso pode ocasionar você perder clientes, né? O supermercadista perde cliente, perde a credibilidade, que é muito importante em relação aos clientes, e causa uma dor de cabeça muito grande. Né? Eu costumo dizer que essa não ativação de venda por falta de produto, ela é um problema sério para o supermercadista. Porque, como você mesmo disse, quando eu vou num supermercado em busca de um produto, seja lá fazer uma receita, e eu não acho um produto, eu acabo não levando um mix, mas eu carrego comigo uma imagem no seguinte ponto. Olha, eu não vou voltar lá mais, porque toda vez que eu vou, não tem. Essa loja não me atende. Mesmo que seja uma vez só, ele vai gravar isso. Exato. Fica na cabeça, né? Na cabeça dele, olha, eu fui lá, não tem aquele produto, então esse é um ponto que deve ser muito bem observado pelos nossos clientes. E aí a gente costuma dizer que isso tem solução, né? Com o coletor associado lá ao ERP, trazendo as informações de possíveis rupturas, né? Porque você consegue, dentro do ERP, dizer que naquele ponto precisa ter 30 itens. Se já foi vendido 15, eu preciso repor 15. Então, isso é uma automação que precisa ser levada em consideração pelo supermercadista. Tá? E o supermercadista hoje, ele precisa se atentar muito, principalmente às pesquisas que são disponibilizadas, né? As informações que todos as associações, né, de supermercado hoje disponibiliza. Existe uma vasta informação hoje na internet, no relacionamento, nos eventos que acontecem, né? E o que a gente sabe é que hoje 13,5%
de produtos, né, atingem a ruptura. Então, 13,5% de ruptura significa dizer que de 100 itens, 13 não estão disponíveis para venda, mesmo estando isso disponível lá no estoque, mas na área de venda não está disponível para o cliente. E quando o cliente não consegue visualizar, ele não compra. Isso, Márcia, a gente até colocou esse insight aí nos episódios anteriores, que isso reflete um detalhe crítico, que é a falta de treinamento de pessoal, falta de processo, né? Você não treinou o operador, o repositor, para ficar atento a isso, né? Então, você precisa ajustar a sua loja nisso, né? Nesses processos, no treinamento. Um outro dado que a gente percebe também, que eleva isso que você está falando e que causa ruptura, que causa a não ativação de vendas, é o preço errado em gôndola. Exatamente. Né? Isso causa uma insatisfação muito grande, né? Imagina você, como consumidor, tá dentro de uma loja, você pega um item por R$4 e quando você vai passar para fazer o pagamento, R$6. Ou muito acontece o quê? Você faz a sua compra, vai embora e quando você tá na sua casa ali conferindo a sua nota, você percebe esse preço errado. Isso dá uma insatisfação muito grande no cliente. E isso pode ocasionar o quê? Você perder o seu cliente. E o cliente é o maior marketing, né? A gente sempre falou isso. Exatamente. O boca a boca é o maior marketing. Então, eu não fiquei satisfeita com a loja, eu vou e falo para você, falo para o outro amigo, falo para o outro vizinho. E isso vai ocasionar o quê? Você vai ter um esvaziamento da sua loja. E isso é um ponto de atenção muito importante. Exatamente, Márcia. A gente, nesses anos que a gente está aí junto com a Compex, a gente já viu esse reflexo em alguns clientes, que ele acaba tendo esse problema de rupturas em gôndola, e isso cria um estigma. Aquela loja não tem nada. Mesmo que aquela loja tenha o produto, que foi um momento ali, mas o estigma foi criado. Olha, aquela loja nunca tem nada, eu vou lá nunca eu acho o meu produto. Às vezes a pessoa foi lá uma vez. Então, é uma importância que precisa ser dedicada ali, né? Tem que se criar as rotinas diárias, né? E eu falo muito, Márcia, que eu tenho um cliente, especificamente no Nordeste, que ele utiliza um coletor de dados nossos, junto com, claro, com uma automação, com software, e ele faz essa operação, o mesmo operador, ele faz a ruptura, a verificação se tem ruptura, ele faz a precificação de gôndola, né? Que ele sai na loja fazendo o que a gente chama de auditoria de loja, ele sai verificando se o preço que está na gôndola é exatamente o que está no sistema, e quando ele acha um produto que o preço está divergente, ele já bipa ali, já imprime e já troca o preço na hora. Além disso, ele verifica também a qualidade de limpeza da loja. Olha para você ver, o mesmo operador fazendo 3 funções que são de extrema importância para a loja, que é verificar a ruptura, os valores e limpeza de loja. Né? E são rotinas muito importantes para você manter a sua loja eficiente, atendendo o seu cliente com qualidade, sem faltar mercadoria, né, ali na loja. Então, com uma única solução, você consegue resolver aí várias funções para um único colaborador. E Márcia, é interessante a gente pensar nisso, porque às vezes a gente vai ter um cliente nosso que fala assim, mas o meu software, o meu ERP não tem ainda a função de emissão de etiqueta de gôndola. E aí a gente tem o CPX Gôndola, né? Exatamente, que faz essa função que você acabou de falar para fazer a substituição das etiquetas, né? Exatamente, né? É um produto que a Compex tem associado aos nossos coletores, né? De repente, um cliente que está ouvindo a gente agora, se ele tiver interesse, quiser conhecer, é só procurar a gente que a gente vai estar à disposição, porque é um produto de suma importância para a operação de loja, que é a questão de precificação. Porque é tão desagradável quando você chega no frente de caixa, você está passando o produto e o preço é diferente daquilo que você imaginou. E olha a importância de tudo isso, né, Sérgio? A gente tem clientes aqui em São Paulo
que não são supermercadistas, são grandes redes de perfumaria que trabalham com o nosso CPX Gôndola. Porque uma perfumaria hoje ela tem diversos itens pequenos, itens maiores, e a mulher ela é muito observadora. A mulher ela é o maior percentual de cliente numa perfumaria. E isso são palavras dos nossos clientes, reduz grandes problemas com clientes, porque a consumidora ela entrou na loja, ela procurou um item e ela encontrou o item que ela queria e ela vai pagar exatamente o preço que está ali na gôndola. Então, o CPX Gôndola, ele vai auxiliar o lojista, né, o supermercadista, a estar com a sua gôndola, com os seus preços em dia com o que está no seu sistema. Até porque é uma solução que você pode colocar ela para trabalhar online. Então, entrou um produto novo, ou fez uma substituição, ou um item foi alterado de preço, o colaborador que está com o coletor na mão, ele é avisado pelo sistema para fazer essa substituição de etiqueta. Veja, Márcia, que a gente está falando aqui de processos, e esses processos parece que são só processos, mas eles elevam o nível da loja, o aumento do ticket, porque se você entrou no supermercado, você conseguiu localizar tudo aquilo que você quer, né? Eu costumo dizer que quando eu saio para, sei lá, para fazer uma receita, um bolo, fui lá, peguei a farinha, os ovos e tal, mas consequentemente se eu achei tudo, eu ganhei um tempo de falar, vou levar o refrigerante. Mas eu preciso levar um suco para acompanhar meu lanche. Vou levar um chazinho. Então, essa importância da reposição de gôndola para evitar as rupturas e maximizar o lucro é importante. É importante também essa questão da precificação, uma gôndola sempre com o preço certo, né? Isso é importante. E, claro, que a tecnologia. Exatamente. Esse ponto que eu ia entrar com você, Sérgio, porque a tecnologia ela auxilia principalmente no perfil do cliente, no perfil de compra. Então, quando a tecnologia ela está atrelada a todas essas rotinas feitas corretamente no dia a dia da loja, o supermercadista ele consegue ter um estudo do perfil de cada cliente. Então, ele consegue trabalhar. Existem muitas tecnologias no mercado hoje que mostram o perfil de cada cliente. Então, a Márcia entrou da loja do Sérgio, ela já vai ser informada por um SMS, por um WhatsApp, seja como for o sistema que o supermercado está usando, que aquele produto, por exemplo, um desodorante que ela está acostumada a comprar, está em oferta na loja. Isso faz com que você aumente o volume de venda e a satisfação do seu cliente. E parece estranho a gente estar falando isso, mas essa informação só é possível o supermercadista ter se ele tiver uma loja bem organizada e sem ruptura. Porque se eu fui lá e não encontrei o produto que eu gosto, como é que o supermercadista vai saber que aquele produto é consumido? Não vai conseguir conhecer o seu perfil de cliente. Não consegue. Então, o CRM bem eficiente dentro de todas as ferramentas de tecnologia vai auxiliar para o supermercadista ter essa informação completa. Então, pessoal, são clientes nossos ou possíveis clientes, vejam a importância que a gente está falando hoje da reposição de gôndola. Mas percebam também que essa reposição de gôndola, ela só é possível, só pode ser efetiva diante daquilo que a gente começou a falar lá no primeiro episódio. Colaborador bem treinado. Bem treinado, um recebimento, uma armazenagem, até a gente chegar nesse momento que é a reposição de gôndola eficiente. Isso é de suma importância, aí, eu acho, para os nossos clientes atentarem para esse detalhe, né, que é ter o produto à disposição do cliente naquele momento que ele está dentro da sua loja. Como vimos, uma reposição de gôndola bem feita evita rupturas, melhora a experiência de compra e impacta diretamente as vendas do supermercado.
Mas para garantir que os produtos certos estejam sempre disponíveis, é essencial um controle preciso do estoque. E é aí que entra o inventário. No próximo vídeo, vamos falar sobre a importância do inventário na gestão do supermercado, mostrando como ele ajuda a evitar perdas, corrigir divergências e manter a operação mais eficiente. Então, não perca! Nos vemos no próximo episódio. Até lá! Até lá!